É no verão que o molusco mais aparece, pois a chuva e o calor oferecem condições favoráveis para a reprodução e a locomoção da espécie. Além das condições climáticas neste período, o aumento do caramujo africano também ocorre devido à falta de limpeza de terrenos, como a nossa equipe constatou neste local, próximo ao córrego Buriti. Para saber um pouco mais deste molusco, que tem infestado inúmeras cidades brasileiras, estivemos no Laboratório de Biologia do IFMT. O professor e biólogo Sérgio Gomes, que nos atendeu, disse como houve o aparecimento do molusco no país. O caramujo africano, ele tem um nome científico, é Achatina fulica, tá? Ele não é originário aqui do Brasil, ele foi trazido da África, do continente africano. Então ele é uma espécie exótica no nosso país. Ele foi introduzido aqui lá no final da década de 80 e, consequentemente, naquele período, a proposta era o quê? O caramujo africano ele é comestível, principalmente nas regiões africanas. Então o pessoal queria substituir o famoso escargot, que já era comestível aqui no Brasil, pelo caramujo africano. Então, que não deu certo, professor? A gente não tem os dados exatos, porque essa introdução ela já foi feita de forma ilegal. Tá? Ela não foi feita legalmente, não há registros no Ministério da Agricultura e nos órgãos ambientais na época que foram introduzidos, apesar de ter kits à venda naquele período. Provavelmente devido à baixa aceitação do mercado, não sei se pelo contexto gastronômico do caramujo, consequentemente as pessoas foram abandonando, as pessoas que tinham investido na produção dele e foram jogando fora esses animais aí dentro dos ambientes, em lixos, e a partir daí ele se espalhou e hoje ele está presente em praticamente todos os estados brasileiros. Segundo o biólogo do IFMT, o caramujo africano tem características próprias, o que facilita a sua identificação. Ele tem uma característica de ter o quê? Uma concha cônica, lembra um cone? Está dando para ver certinho, né? E essas manchas marrons intercruzando essa casca dele, no caso essa concha dele. Então ele é muito clássico nesse período chuvoso, a gente está vendo bastante, não só em Pontes Lacerda, mas no Brasil inteiro. E uma das preocupações da população com relação ao caramujo é a transmissão de doenças. E o professor Sérgio Gomes disse como isso pode acontecer. O caramujo africano ele é associado a duas doenças, tá? A duas zoonoses que nós chamamos. Fala a verdade, o que ele pode transmitir ele pode eventualmente comer fezes de roedores que estão contaminados por duas espécies de vermes. E esses vermes, caso entre em contato com o caramujo, consequentemente com o seu corpo, e entre no processo metabólico dele, esses vermes, essas larvas, podem posteriormente ser transmitidas para o ser humano através daquele muco que o caramujo vai deixando por onde ele passa. Tá? Então isso pode ser transmitido causando, aí, no caso, uma dessas espécies de verme pode causar um tipo de meningite, tá? E a outra pode causar um tipo de dores abdominais, que podem evoluir por um quadro mais grave, se caso não for tratado. Só que são baixos os registros no Brasil, de uma forma geral. Mesmo com sua proliferação rápida, é preciso combater o aumento do caramujo, principalmente neste período chuvoso. E o professor do IFMT dá dicas de como eliminar o molusco. O caramujo africano ele é muito associado, como eu falei para vocês, com esse período úmido. No período seco, ele geralmente vai ficar escondido. Então começam as chuvas, eles começam a circular. Como são herbívoros, eles circulam por qualquer tipo de espaço. Geralmente estão associados aos entulhos, no caso das áreas urbanas, aquele lixo que fica espalhado, aqueles quintais que estão com uma alta vegetação. Então eles aproveitam esses espaços para se esconderem no período que está muito quente e, consequentemente, quando se torna chuvoso, eles começam a sair desses ambientes. Vamos lembrar que esses caramujos são hermafroditas, eles têm os dois sexos em um único indivíduo. Então esse indivíduo ele pode literalmente se autorreproduzir, colocando aí de 70 até 400 ovos em uma única deposição, podendo se reproduzir mais de uma vez durante o ano. Então, quando esse caramujo aparece na sua casa, se você vê um caramujo desse, significa que já tem vários lá. E aí você tem que começar com um processo de limpeza. O primeiro passo é a limpeza, literalmente, da sua casa, do seu terreno. E, consequentemente, você tem que começar com um trabalho de retirar os caramujos. Esse processo pode ser feito com o uso de algum tipo de material, no caso, para quem não tem uma luva de látex ou uma luva de vinil, pode estar pegando uma sacolinha plástica na mão e estar fazendo a catação
dessas conchas com os caramujos ou as conchas vazias e, consequentemente, depois que você fizer toda essa catação, se atentando também aos ovos, tá, pessoal? Geralmente esses caramujos eles colocam os ovos num lugar fixo. Então você vai conseguir nesse lugar ver que há ovos mais ou menos desse tamanhozinho, meio amarelados, e a casca bem rígida, bem dura. Então você tem que catar esses ovos também junto com os caramujos, e aí você pode colocar num balde, por exemplo, dentro de uma outra sacola plástica, e acrescentar sal ou cal virgem, em uma quantidade significativa para quê? Como eles têm a pele extremamente permeável, esse sal vai entrar no corpo deles e vai matar os animais aos poucos.